Meu pai me deu um relógio barato de presente, zombando, no dia em que saí de casa, dizendo que eu não iria. Meu pai me deu um relógio barato zombando no dia em que saí de casa, dizendo que eu não iria longe com minha vontade de empreender. Hoje esse mesmo relógio está emoldurado no meu restaurante com a nota, obrigado por me subestimar. Mas agora ele me pede uma parte do negócio. Eu só o expulsei. Quando completei 22 anos, não houve bolo nem jantar nem sequer um abraço. Apenas uma porta fechada suavemente e um comentário que ficou cravado na minha nuca por anos. Meu pai, parado na entrada com os braços cruzados e aquele sorriso zombeteiro que usava como arma desde que tenho memória, me estendeu um pacote embrulhado em papel marrom, sem laço, sem cartão. Eu já tinha a mochila no ombro e as chaves do carro usado na mão, então peguei o pacote sem muito interesse e guardei sem abrir. Pensei que era um caderno velho, uma bíblia usada, uma das suas tantas indiretas embrulhadas em falsa generosidade. Mas quando abri o pacote, horas depois, estacionado num motel barato nos arredores de Austin, tudo o que encontrei foi um relógio. Não um desses elegantes ou simbólicos, mas um relógio barato de plástico com o preço ainda colado na parte de trás, em 19,99. Embaixo do relógio, numa nota escrita com sua letra feia e apressada, dizia, para que pelo menos saiba quando fracassar. Não disse te amo, não disse boa sorte, não disse estou orgulhoso. Só isso. E a nota estava assinada com sua inicial, como se fosse um chefe demitindo um funcionário medíocre. Fiquei olhando para aquele relógio por minutos que pareceram eternos. A carcaça brilhava sob a lâmpada do quarto, mas não pela qualidade, e sim pelo vulgar do material. Lembro que pensei que era uma piada de mau gosto que ele tinha inventado na última hora. Mas não era. Meu pai realmente pensava que essa era a melhor forma de se despedir de mim, de marcar a última imagem que eu teria dele antes de começar minha própria vida. E a pior parte é que nem me surpreendi. Porque desde que me lembro, ele sempre foi esse tipo de pessoa. Um homem que se sentia mais confortável criticando do que apoiando, que pensava que dureza era sinônimo de caráter e que humilhação era uma ferramenta pedagógica. Nunca gostou que eu cozinhasse, que passasse tardes inteiras com minha avó aprendendo receitas que, segundo ele, eram coisas de mulher. Dizia que eu estava perdendo tempo, que homens de verdade não cortavam cebolas, que meu lugar era numa fábrica, numa oficina, em qualquer lugar menos na cozinha. Mesmo quando ganhei um pequeno concurso local de culinária aos 17 anos, só levantou uma sobrancelha e disse que oxalá me dessem algo útil e não só um troféu de plástico. Não havia forma de agradá-lo, de me validar, de ser suficiente. Essa foi a história de quase toda a minha adolescência. Uma sensação constante de estar em dívida, de ser uma decepção, de ter que justificar cada passo, cada ideia, cada sonho. Minha mãe, que naquela época já parecia mais um fantasma do que uma pessoa, nunca dizia nada. Só observava em silêncio, às vezes com os olhos apagados, às vezes com um ar de pena, mas sem jamais intervir. Cresci com a certeza de que naquela casa eu era tolerado, não amado. E aquele relógio foi a confirmação de tudo. Não era só um objeto barato, era um símbolo de tudo que ele pensava sobre mim, em que eu era um fracasso em potencial, um estorvo, um caso perdido. Saí daquele motel com o relógio no bolso e o coração destruído, mas também com algo que não sabia que tinha, em uma raiva contida que não cabia mais no meu peito. Uma raiva que me empurrava para frente quando a vontade fraquejava. Eu não tinha grandes planos, nem investimentos, nem contatos. Tudo o que tinha eram minhas receitas, um caderno velho onde anotei tudo o que minha avó me ensinou, algumas facas básicas e a decisão firme de provar para ele que não sabia porra nenhuma sobre quem eu era. Me instalei em Houston porque era mais barato que outras cidades grandes e porque um amigo do ensino médio, Diego, me ofereceu para ficar no sofá do seu apartamento por algumas semanas. Comecei a procurar trabalho em restaurantes pequenos, desses familiares, onde fazem você fazer de tudo mas pelo menos você aprende. Lavei pratos, carreguei sacolas, descasquei batatas durante turnos de 12 horas por salários miseráveis, mas fazia sem reclamar. Porque toda noite, ao chegar no apartamento, abria meu caderno, anotava ideias, melhorava receitas. E repetia para mim mesmo que aquilo não era o fim, era o maldito início. Passaram anos antes que pudesse sequer pensar em ter algo próprio. Anos de queimar as mãos, de não ter seguro-saúde, de ficar sem dinheiro para gasolina e caminhar quilômetros só para economizar alguns dólares. Anos de ver outros avançarem enquanto eu parecia estagnado. Mas não desisti. Porque toda vez que as coisas ficavam difíceis, tirava aquele relógio e olhava para ele. Olhava como se fosse um inimigo que tinha que derrotar. Não o usava, mas sempre o carregava comigo. E assim, com esse impulso venenoso que meu pai me deixou disfarçado de escolha, comecei a construir algo com minhas próprias mãos. Primeiro foi um carrinho de comida num estacionamento emprestado, depois um pequeno local alugado com a ajuda de alguns amigos e empréstimos pessoais que ainda estou pagando. E então chegou o dia em que abri as portas do meu próprio restaurante. Não era um lugar luxuoso nem um grande negócio, mas era meu. Meu, com cada centímetro construído com trabalho, suor e teimosia. E na entrada, bem ao lado do caixa, emoldurei aquele relógio. Com a nota incluída.
E embaixo, em letras pretas sobre fundo branco, coloquei uma frase que escrevi quase sem pensar, mas que resumia tudo: obrigado por me subestimar. Não fiz para provocar ninguém. Fiz para me lembrar que até o veneno pode ser usado como combustível se você aprende a dosá-lo. Para mim aquele relógio deixou de ser uma zombaria e se tornou um aviso. Nunca, nunca mais deixarei que alguém me diga até onde posso chegar. Mas o que nunca imaginei foi que, depois de anos sem vê-lo, seria esse mesmo homem quem cruzaria a porta do meu restaurante como se nada fosse, olharia para o relógio na parede e me pediria uma parte do negócio. Como se nunca tivesse cuspido em mim, como se tudo isso não tivesse sido construído por mim sozinho. Nesse dia soube que a história não tinha terminado. E que desta vez não ia deixar passar nada. Porque desta vez eu tinha algo mais que um relógio barato nas mãos. Tinha poder. Tinha a voz. E tinha a oportunidade perfeita para devolver, com juros, tudo o que ele me deu. E também tudo que nunca quis me dar. A atualização 1. Passaram exatamente 3 semanas desde o dia em que meu pai cruzou a porta do restaurante como se fosse qualquer coisa, como se não tivessem passado anos desde a última vez que o vi. Como se sua última interação comigo não tivesse sido me dar aquele relógio de merda acompanhado de uma sentença disfarçada de sarcasmo venenoso. Não disse filho, não disse oi, não disse te parabenizo. Só ficou parado na frente da moldura que pendia na parede, leu a nota que eu tinha colocado. Levantou uma sobrancelha e então se virou para mim com aquela mesma cara cínica que me lançava quando eu chegava em casa com prêmios da escola, como se tudo o que eu fizesse não passasse de uma palhaçada sem valor. Me perguntou, sem hesitar e como se realmente acreditasse que tinha direito, se eu pensava em incluí-lo como sócio. Assim, com essas palavras. Me disse que aquele relógio pertencia a ele, que graças a ele eu tinha conseguido, que no fundo, tudo isso era possível porque ele me tinha empurrado para sair de casa com as ferramentas certas. Escutei ele falar por quase 5 minutos sem dizer uma palavra, porque estava tão atônito que meu cérebro precisou processar o descaramento antes de conseguir reagir. Era como se o cara realmente acreditasse que tinha plantado uma árvore de sucesso com suas ofensas, como se me humilhar tivesse sido um investimento. Respondi o mais calmo que consegui, porque não ia me pôr a gritar na frente dos meus funcionários nem dos clientes que estavam almoçando. Disse que aquele relógio não era uma mostra de apoio, era um lembrete de tudo que ele me negou. Que seu empurrão foi abandono e seu sarcasmo nunca foi um plano mestre para me motivar, mas simples desprezo disfarçado de autoridade. Que ele não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha construído. Disse que não ia dar $1 sequer para ele, que não o precisava, e que se tinha vindo procurar uma parte do negócio, melhor dar meia volta e sair por onde veio. Me disse, com aquela voz grave que usava para ameaçar quando eu era criança, que eu não sabia quem pensava que era, que ainda era filho dele e que sangue é sangue. E eu, pela primeira vez na vida, olhei para ele com uma segurança que nunca antes tinha sentido e disse que sim, que talvez fosse seu sangue. Mas que isso não lhe dava direito ao que minhas mãos tinham construído sozinhas. Naquele momento me senti como se devolvesse cada palavra que tinha engolido durante anos. O cara ficou me olhando, percebeu que não tinha mais controle, e foi embora sem dizer mais nada. Pensei que esse seria o fim, mas como tudo que rodeia esse homem, o que veio depois foi ainda mais retorcido. 2 dias depois da visita dele, começaram as mensagens. Primeiro foi minha tia Rosa, irmã mais velha dele, uma mulher que sempre o defendeu mesmo quando ele não tinha defesa possível. Me escreveu dizendo que tinha ouvido o que aconteceu, que entendia que eu estivesse magoado, mas que tinha que aprender a perdoar. Que negócios familiares eram assim e que o justo era meu pai receber uma parte porque ele foi quem me formou. Respondi de forma educada, mas clara. Disse que formar não é gritar, que educar não é desvalorizar, e que se não esteve presente quando eu dormia num sofá e queimava as mãos numa grelha velha, não tinha direito de aparecer agora de mãos abertas. A conversa terminou quando ela me disse que também esperava que eu não me esquecesse dos meus, como se eu devesse algo mais que o silêncio ao qual me forçaram durante anos. Depois começaram as publicações. Meu pai não tem redes sociais muito ativas, mas usa o Facebook como se fosse um boletim de bairro. Começou a escrever posts insinuando que eu tinha ficado rico às suas custas, que há filhos que se esquecem de onde vêm e que o mínimo é retribuir a mão que um dia te alimentou. Não mencionou meu nome, mas toda a gente que nos conhece sabia perfeitamente que falava de mim. Um primo distante, que mora na Flórida, me escreveu uma mensagem privada perguntando o que tinha acontecido, se era verdade que eu tinha brigado com o velho. Respondi com o necessário. Disse que não houve briga, só um limite necessário. Não me meti a desmentir post por post, porque não tenho tempo nem energia para me desgastar com fantasmas. Mas o que fiz, porque me conheço e sei que a melhor forma de digerir a raiva é transformá-la, foi criar um novo prato. Chamei de o relógio. Era um especial do dia, com carne ao pastor, arroz com cebola roxa em conserva e tortilhas feitas à mão. Anunciei nas redes do restaurante com uma foto da moldura do relógio e um pequeno texto que dizia: "Em alguns anos me disseram que eu não duraria nem um mês com essa loucura de cozinhar. Hoje esse relógio está pendurado na entrada do meu restaurante. Obrigado por me subestimar."
Esta semana celebramos com sabor. Foi um sucesso estrondoso. As pessoas vieram experimentar só pela história. Alguns me deixaram mensagens nos tickets dizendo nunca duvide de você, outros me deram tapinhas nas costas ao sair. Um casal de idosos me perguntou se a história era mesmo verdade e quando disse que sim, o senhor apertou meu ombro e disse que adoraria ter minha força. O post chegou a mais de 3.000 compartilhamentos em 2 dias. E como tudo que é bom, também atraiu os ruins. Meu pai voltou a ligar. Não para o restaurante, não para mim, mas para um dos fornecedores. Perguntou se ainda trabalhávamos juntos e então tentou dizer que ele deveria pensar bem com quem se associa. O fornecedor, que já me conhecia e sabia a minha história, me ligou imediatamente. Me disse que nunca teve um acordo mais sério que comigo e que não se deixaria meter conversas. Em vez de ficar com raiva, sentei para pensar no quão doente é preciso estar para querer destruir algo só porque não te convidaram para a festa. O cara não só queria uma parte, queria se apropriar do crédito. E quando percebeu que isso não ia acontecer, tentou manchar tudo. Naquela noite fiquei sozinho no restaurante, limpando a chapa eu mesmo. Faço isso sempre que preciso pensar. Há algo terapêutico em ver como a gordura desaparece a cada passada da escova. E enquanto fazia isso, fiquei olhando para o relógio na moldura. Me vi há anos, dormindo num sofá emprestado, com aquele relógio no bolso e a raiva mordendo meu peito. Me vi chorando em silêncio depois de jornadas duplas, me vi duvidando de tudo, me vi dizendo que não valia a pena. Mas também me vi levantando a cada maldita vez. E entendi, com uma clareza que só vem depois da dor, que meu pai não foi minha origem. Foi meu obstáculo. E agora que ele quer voltar a ficar na minha frente com exigências e frases baratas sobre família e direitos, não me resta outra coisa senão lembrar que não devo nada a ele. Não devo nem uma mesa. Nem uma cadeira, nem uma tortilha. A única coisa que devo é aquele empurrão que me obrigou a encontrar meu caminho longe da sua sombra. E por isso, e só por isso, aquele relógio continua pendurado. Não como homenagem, mas como aviso. Porque a história mal tinha começado. E desta vez, eu a escrevia. Com minhas mãos. E sem permissão de ninguém. A atualização 2. Passaram pouco mais de 6 semanas desde aquela primeira visita dele ao restaurante, aquela em que, sem vergonha alguma, chegou para me exigir uma parte do negócio como se os anos de abandono e desprezo pudessem ser apagados com uma caminhada até minha porta. Nesse tempo, me foquei no meu, em continuar construindo o local, em aperfeiçoar o cardápio, em fazer crescer a equipe, em não deixar que o barulho de fora balançasse minhas raízes. Mas sabia, lá no fundo, que esse cara não ia desistir tão fácil, que quando um homem como ele sente que não tem mais poder sobre você, não vai sentar para chorar em silêncio, vai procurar formas de recuperá-lo a qualquer custo, mesmo que seja na base de artimanhas sujas. E essa certeza se materializou quando, numa tarde de segunda-feira, recebi uma carta registrada em nome do restaurante. Era de um escritório de advocacia de merda, desses que tem logo genérico e escritórios em shoppings. Dentro, havia uma notificação formal e meu pai, amparado por seu suposto papel fundamental na formação do negócio, estava reivindicando uma porcentagem da empresa sob o argumento de contribuição não econômica mais determinante. Quando li essas palavras, senti primeiro riso, depois raiva, e por último um frio estranho, como se finalmente estivesse vendo a cara real da sua miséria, sem máscaras. Não era uma ação judicial ainda, mas sim uma ameaça legal envolvida numa porção de termos inflados que tentavam dar a impressão de que ele tinha algum tipo de sustentação. Alegavam que o objeto simbólico entregue ao fundador, se referindo ao maldito relógio de plástico, tinha sido o catalisador emocional do empreendimento. Que o gesto tinha representado uma transferência de impulso fundacional e que, portanto, meu pai deveria ser considerado iniciador indireto do processo empresarial. Não sabia se ria ou ateava fogo naquela folha. Era tão ridículo quanto ofensivo. Porque não só queriam se meter no que me custou anos de trabalho físico, mental e emocional, mas tentavam converter um ato cruel e humilhante numa espécie de presente iluminado. Como se seu desprezo tivesse sido um ato heróico de visão de futuro. Fiquei sentado com a carta na mão, lendo e relendo aquela parte onde o chamavam de impulsor moral, sentindo que, se não me levasse a sério, esse imbecil ia continuar acreditando que tinha algum tipo de vantagem. Então liguei para o Gaveto Gav, foi um dos poucos amigos que número 1 me largou quando tudo virou ladeira acima. Ele me ajudou quando comecei a formalizar o carrinho de tacos, foi quem revisou os papéis da LLC, quem me ensinou a me proteger sem pagar milhares em consultorias. Mandei a carta por e-mail e em menos de 2 horas já estava me ligando para dizer que, embora o tom soasse pretensioso, não havia absolutamente nenhum sustento legal no qual pudessem se apoiar. Me pediu para procurar tudo o que tivesse para mostrar que o negócio tinha sido construído exclusivamente por mim, em transferências iniciais, registros bancários, a compra do carrinho, as licenças sanitárias, os pagamentos de aluguel, tudo. Passei 2 noites inteiras revisando e-mails, pastas, recibos e mensagens antigas até montarmos uma linha do tempo clara, cronológica, com documentos em ordem e provas físicas de cada passo.
Tinha fotos do primeiro dia que vendi tacos no estacionamento da oficina mecânica do Luiz, as transferências de pagamento da primeira lona que comprei pelo Facebook Marketplace, os recibos do primeiro empréstimo que fiz numa cooperativa local quando já estava indo melhor. Tinha até um áudio antigo onde contava para o Diego, quase chorando, que naquele mês não ia conseguir pagar o aluguel completo do sofá porque a cidade me multou por não ter licença de venda de bebidas. Cada um desses elementos era um tijolo. Não só na história do negócio, mas na defesa de algo que era completamente meu. A resposta do Gav foi tão firme quanto elegante. Um documento de 3 páginas no qual, sem grosserias mas com toda a autoridade do mundo, desmontava cada um dos pontos mencionados na carta dos advogados do meu pai. Esclareceu que não existia nenhum tipo de contribuição econômica, física, logística ou intelectual por parte do requerente. Que o relógio em questão não constituía nem podia ser interpretado como um objeto contratual ou uma doação significativa. Que não havia relação comercial formal entre as partes, nem intenção demonstrável de se associar em nenhum momento. E, por último, que qualquer outra insinuação sobre participação no negócio seria considerada assédio e tentativa de usurpação. Imprimimos o documento, assinei, enviamos por correio registrado e deixamos uma cópia no arquivo legal do restaurante. Esse foi o momento em que entendi que não estava mais sozinho. Que não era mais o idiota que se deixava pisotear. Que agora tinha respaldo, equipe, voz, peso. Mas o que mais me abalou não foi a tentativa de se meter pela via legal. Foi o que aconteceu depois. 2 dias depois de enviarmos nossa resposta, um dos garçons, Andrés, se aproximou nervoso no final do turno. Me disse que um cara tinha vindo ao restaurante durante o almoço, que tinha pedido comida para a viagem e que, enquanto esperava, começou a dizer em voz alta que o dono era um ladrão. Que tudo isso era dinheiro roubado do próprio pai, que eu era um desgraçado ingrato. As pessoas não reagiram muito porque a maioria pensou que estava louco, mas Andrés o reconheceu e era um dos primos por parte do meu pai. Um imbecil que nunca falou comigo na infância mas que agora vinha atuar como seu porta-voz improvisado. Me custou dormir naquela noite. Não por medo, mas por indignação. Porque ver como começavam a se mover como ratos, soltando veneno no meu próprio espaço, usando a palavra família como se isso lhes desse direito de cuspir na minha cara, me confirmava que essa briga não era só com ele. Era contra todo o emaranhado podre que o sustentava. Então tomei uma decisão que vinha ruminando há tempo e instalei câmeras adicionais em todo o restaurante. Já tinha algumas por segurança, mas desta vez fiz com mais estratégia. Uma apontando direto para a entrada, outra no corredor lateral, uma mais na zona de pedidos e outra focando o caixa. Também reforçamos o registro de visitas, estabelecendo uma lista de pessoas não gratas, e minha equipe entendeu sem protestar. Contei a história para eles, sem enfeites. Disse quem era meu pai, o que estava tentando fazer e por que era necessário nos protegermos. E pela primeira vez senti que não tinha só funcionários. Tinha uma equipe que estava disposta a cuidar do que tínhamos construído. Porque isso já não era só meu. Era de todos que tinham dado o ombro quando as coisas pareciam impossíveis. Naquela mesma sexta, depois do último serviço do jantar, imprimi a carta legal do meu pai, a resposta do Gavi e uma cópia antiga da nota fiscal do carrinho. Colei na parede do quarto dos fundos onde guardamos os casacos e os turnos. Não para exibir, mas como lembrete. Um símbolo do que pode acontecer quando não se coloca limites. Me olhei no espelho ao lado do dispensador de papel e repeti em voz baixa algo que tinha ouvido uma vez num documentário, e nem todos os pais merecem esse título. Alguns são só o primeiro obstáculo que temos que pular. E naquela noite, mais que nunca, soube que o meu não era vingança impulsiva. Era resistência organizada. E que essa história, longe de se apagar, estava apenas começando a arder. A atualização 3. Passaram quase 2 meses depois da última tentativa falhada do meu pai de se infiltrar na minha vida através de advogados de papelão e ameaças legais que não tinham nem pé nem cabeça. Pensei, realmente pensei, que depois disso ele ia ficar quieto, que o silêncio seria o sinal de que tinha entendido a mensagem, que tinha captado que não tinha mais nenhum tipo de poder sobre mim. Que o ciclo tinha se fechado e que, finalmente, podia me concentrar unicamente no meu, em fazer crescer o restaurante, em expandir o cardápio, em preparar o local para a temporada de eventos comunitários que organizamos todos os anos com negócios da região. Mas estava errado. Porque o que veio depois não foi um grito, não foi outra carta, não foi outro primo imbecil repetindo o que mandavam. Foi algo mais baixo, mais sujo e mais calculado. Foi uma jogada que não só colocava em risco minha reputação, mas também a segurança do meu negócio e da equipe que trabalha comigo todos os dias, quebrando as costas por algo que sentem tão seu quanto eu. Tudo começou com uma ligação do Departamento de Saúde. Soava rotineira. Como todas as inspeções surpresa que costumam fazer sem aviso prévio, mas o que me alertou foi a data. Não era um ciclo programado e além disso me ligou diretamente o inspetor que tinha vindo há 6 meses, um cara sério mais justo, desses que não enrolam. Me disse que tinham recebido uma denúncia anônima detalhando presença ativa de pragas, condições de armazenamento irregulares e alimentos vencidos no meu restaurante.
Me leu a queixa textual. Cada palavra estava tão cuidadosamente escrita, com uma narrativa tão armada, que soube imediatamente que não era obra de um cliente insatisfeito ou de um vizinho invejoso. Aquela denúncia tinha intenção, linguagem e máfia de alguém que sabia exatamente que botão apertar para me ferrar. Disse que viesse quando quisesse, que abríamos as portas sem problema, que revisasse o que quisesse, quando quisesse. Desligou com um tom profissional, mas se notava que já me conhecia o suficiente para saber que algo cheirava mal. E não precisamente na minha cozinha. Naquela noite não dormi. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque quando você sabe que alguém quer sujar seu nome, a insônia não te deixa tranquilo. Revisei tudo. Geladeiras, despensa, registros de temperatura, validades. Tudo estava impecável, como sempre. Temos um protocolo que repetimos como um mantra, em rotação constante, limpeza diária por turnos, controle de pragas contratado com uma empresa certificada, revisão de datas por cada encarregado. Porque este negócio, embora pequeno, é sério. Porque isso para mim não é um capricho, é um lar. Então quando o inspetor chegou no dia seguinte pela manhã, o recebi com uma pasta na mão, o avental limpo e as câmeras já revisadas. Caminhou pelo lugar durante 1h30. Abriu geladeiras, colocou termômetros, pegou amostras, pediu para ver a planilha de limpeza. Me fazia perguntas com rosto neutro, mas me olhava como quem quer dizer sem dizer que não acredita nem na metade da denúncia. No final, se sentou no balcão, tirou o caderno e me disse que não só passávamos na inspeção, mas que era um dos locais mais organizados que tinha revisado no mês. Me deu a mão e me aconselhou ter cuidado com gente que confunde vingança com justiça. Naquele momento soube que não podia deixar isso assim. Fui para a sala de monitoramento onde revisamos as gravações do local. Pedi para o Martim, um dos encarregados de segurança, que rebobinasse as câmeras da parte traseira do restaurante, especialmente os dias anteriores à denúncia. Ficamos mais de 1 hora olhando gravações que pareciam normais. Gente descarregando mercadoria, funcionários fumando durante as pausas, entregadores e fornecedores entrando e saindo. Mas então, numa tomada das 3 da tarde da quinta anterior, o vi. Se notava que tentava disfarçar, usava um boné baixo e uma máscara cirúrgica como se estivéssemos em pleno pico da pandemia, mas a forma de caminhar não me enganou. Aquela forma de apoiar o calcanhar antes da ponta, aquele passo meio torto que sempre conheci dele. Era ele. Meu pai. Caminhando em direção à zona do lixo, carregando uma sacola preta que parecia leve, mas que tratava como se fosse algo delicado. A deixou entre as caixas vazias do último pedido de vegetais e então foi embora caminhando como se nada fosse. Não entrou, não cumprimentou ninguém, não parou. Largou a sacola e sumiu. Mandamos revisar a área depois de ver a gravação e encontramos a sacola intacta. Dentro, metidos entre guardanapos e restos de comida falsa, havia insetos mortos. Não eram daqui. Eram dos grandes, dos nojentos, desses que fazem você perder a clientela só de mencioná-los. Mas estavam mortos. Não havia uma única evidência de atividade real. Só uma tentativa desajeitada e desesperada de sujar o lugar, de deixar uma armadilha pronta para ser descoberta. Respirei fundo. Não disse nada para a equipe naquele momento porque não queria alarmá-los, mas levei a gravação diretamente para o oficial que tinha tomado o relatório da vez que tive que expulsá-lo do restaurante pela segunda vez. Expliquei o que aconteceu, entreguei uma cópia do vídeo e apresentei um relatório oficial por assédio, tentativa de sabotagem empresarial e alteração maliciosa de propriedade privada. O oficial me escutou com atenção e me disse que, embora o caso não fosse sólido o suficiente para uma ordem de prisão, sim era mais que suficiente para solicitar uma ordem de afastamento formal. Desta vez estendida também ao perímetro do local. Me perguntou se queria seguir com isso. Disse que não só queria seguir, queria que ficasse escrito no papel que esse cara não podia continuar passeando pela minha vida como se tudo que eu construí fosse uma piada. Queria que a lei dissesse, em voz alta e clara, que esse homem não tinha nenhum direito de voltar a tentar me ferrar. A ordem foi aprovada 2 semanas depois. Agora, por lei, meu pai não pode estar a menos de 100 pés do local nem da minha residência. A polícia tem cópia da gravação, do relatório do inspetor sanitário, do histórico das tentativas anteriores de assédio. E embora isso não signifique que o perigo tenha ido embora completamente, sim me deu uma sensação de controle que não sentia há anos. Voltei ao restaurante naquela noite, me sentei na frente do relógio emoldurado e o vi de outra forma. Não mais como símbolo de dor nem como gasolina de vingança, mas como o último resto de uma história que agora me pertencia por completo. Porque o que ele não entende, e nunca vai entender, é que a raiva só serve se você sabe como canalizá-la. E eu a usei para construir algo que não precisa da sua bênção nem da sua permissão. Algo que agora, nem com ameaças, nem com insetos, nem com advogados baratos, vai conseguir me tirar. Naquela noite reuni a equipe. Contei tudo para eles. Sem filtros. Mostrei o vídeo. Disse que já tinha tomado medidas legais e que não ia permitir que ninguém, nem mesmo alguém que compartilha meu sangue, pisoteasse o que com tanto esforço tínhamos construído. Ninguém riu.
Ninguém se escandalizou. Só me olharam com essa mistura de respeito e lealdade que não se compra com um cheque. Naquela noite comemos todos juntos, abrimos uma garrafa de mezcal que tinha guardada para uma ocasião especial, e brindamos por isso, pelo que somos, pelo que aguentamos, e sobretudo, pelo que jamais vamos permitir que se repita. Porque essa história, embora pareça tirada de uma novela barata, é tão real quanto o cheiro de carne assada que sai da nossa cozinha toda manhã. E eu, finalmente, tenho claro que minha vingança já não precisa de gritos. Só precisa de ordem, constância e um limite marcado com tinta legal. E esse limite já está escrito. A atualização 4. Passaram quase 4 meses desde aquela última vez que soube dele de forma direta, desde que assinaram a ordem de afastamento e desde que, finalmente, senti que o peso das suas sombras começava a se desvanecer no meu dia a dia. Durante esse tempo o restaurante não só cresceu, mas floresceu. As vendas dispararam com o evento de fim de temporada que organizamos com os vizinhos do bairro, uma espécie de feira improvisada onde compartilhamos pratos, artesanato, música e até serviços de corte de cabelo gratuito para famílias de baixa renda. Comecei a ter reservas completas para os fins de semana, uma clientela constante durante a semana e, sobretudo, uma equipe que já não era só eficiente, mas funcionava como uma comunidade. Um dos garotos que entrou para trabalhar como ajudante, Emílio, de apenas 18 anos, me contou que era a primeira vez que tinha uma conta bancária. Ajudamos ele a abrir numa cooperativa local. Outro dos cozinheiros, Mário, conseguiu finalmente trazer sua mãe da Guatemala depois de 10 anos sem vê-la. Cada pequena conquista deles me reafirmava que o restaurante era mais que um negócio. Era uma maldita trincheira, uma forma de resistir a tudo que uma vez me disseram que não podia ser. E foi justamente quando as coisas pareciam estáveis, quando os dias começavam a se sentir finalmente tranquilos, que ele voltou. Não pessoalmente. Não quebrando a ordem. Não gritando nem mandando advogados baratos. Desta vez fez através da única pessoa que ainda tem uma linha direta comigo e minha mãe. Foi numa quarta noite. O restaurante estava quase vazio porque tinha chovido durante toda a tarde e o pessoal deste bairro, quando chove, não sai nem para comer. Fiquei sozinho no balcão revisando o estoque quando tocou meu celular. Número desconhecido, mas com código local. Hesitei um segundo antes de atender, e quando atendi, a primeira coisa que ouvi foi a voz dela. Sua voz frágil, quase quebrada. Minha mãe. Não falava comigo há mais de 2 anos. Não porque tivéssemos tido uma briga direta, mas porque escolheu ficar ao lado dele enquanto ele me expulsava de casa como um cachorro sem coleira. Me perguntou se podia me ver. Não soube o que responder no instante. Perguntei se estava bem, se precisava de algo urgente. Me disse que não estava doente nem nada assim, mas que precisava falar comigo, como mãe, não como esposa. Essa frase me fez apertar os dentes. Aceitei vê-la no dia seguinte, cedo, na cafeteria da esquina, onde a dona me conhece desde que abri e sempre me cuida como uma tia postiça. Chegou pontual. Mais magra, mais cansada, mas com os olhos ainda firmes. Se sentou na minha frente sem pedir café nem água. Me tomou a mão, um gesto que não lembrava dela desde que era criança, e me disse, sem rodeios, que ele estava mal. Que o tinham demitido da oficina onde trabalhava há 20 anos, que chegou bêbado numa reunião, que insultou o supervisor na frente de todos. Que quebrou uma ferramenta cara e que o expulsaram sem carta de recomendação nem indenização. Me contou que desde então tinha entrado numa espiral de autopiedade e raiva, que não queria procurar outro trabalho, que dizia que não ia se rebaixar a qualquer merda. Que passava os dias bebendo e soltando veneno contra mim, dizendo que eu o tinha traído, que o tinha deixado na rua. Me disse que as dívidas estavam se acumulando, que o aluguel já estava atrasando e que a geladeira estava mais vazia a cada semana. E então veio a parte que eu esperava, mas mesmo assim me doeu e me pediu para ajudá-lo. Que mesmo que não fosse muito, que pelo menos os ajudasse a pagar o mês, que depois ela veria como se arranjavam. Tive que morder a língua para não me levantar e mandá-la para o inferno naquele instante. Mas não fiz. Respirei, contei até 5 mentalmente e disse que ia pensar. Não porque estivesse considerando, mas porque não queria explodir ali mesmo. Perguntei se ele sabia que ela estava me ligando. Me disse que não. Perguntei se ele tinha pedido para ela fazer isso. Me disse que sim. Que ele não podia se aproximar por causa da ordem, mas que eu era filho dele e que no fundo devia ter algo de decência. Fiquei em silêncio alguns segundos. Não sabia se me doía mais minha mãe vir me implorar por ele ou que ainda tivesse a cara de defendê-lo como se não soubesse o que tinha feito, o que tinha tentado me fazer mesmo depois de tantos anos. Mas não gritei com ela. Não reclamei. Só disse que não podia ajudá-lo. Que não ia dar $1 sequer para ele. Que a única coisa que podia oferecer era comida, se ela passasse pelo restaurante. Que podia preparar sacolas com arroz, legumes, pão, frango. Que não faltaria comida, mas que não ia sustentar um homem que tinha dedicado cada grama da sua energia a tentar me destruir. 2 dias depois, ela apareceu. Sozinha.
Trazia uma sacola de pano e uma expressão que não soube decifrar. Não me abraçou. Não pediu nada. Só ficou parada na frente do balcão, como uma cliente qualquer. Perguntei se queria entrar no escritório, e ali entreguei 3 sacolas cheias. Farinha, arroz, feijão preto, vegetais frescos, 2 pacotes de tortilhas, café moído e alguns produtos de limpeza que sempre temos de sobra. Me olhou, baixou a cabeça e me disse que tinha falado para ele que não havia dinheiro, que eu só tinha mandado comida. Me disse que quando contou isso para ele, ele ficou louco, que gritou que eu era um desgraçado, que ia me arrepender. Me perguntou se queria que parasse de vir. Disse que não, que ela sempre teria um espaço se quisesse conversar, mas que não me mencionasse mais esse homem. Que não queria saber se ele chorava, se comia, se respirava. Que o tinha enterrado em vida. E ela só assentiu. Não com raiva. Com resignação. Como se soubesse que isso era a única coisa que restava, carregar com as decisões que tomou. Naquela mesma noite reuni minha equipe. Contei que talvez minha mãe começasse a passar de vez em quando para buscar comida, que não era bem-vinda como chefe nem como autoridade, mas sim como alguém que tinha sobrevivido ao próprio inferno. Pedi que, se eu não estivesse, oferecessem algo quente, um lugar para se sentar, um pouco de silêncio. Porque por mais ausente que tenha sido, por mais que tenha olhado para o outro lado quando eu me afogava, pelo menos agora estava tendo a coragem de vir sem exigências. E eu, que não perdoo com facilidade, entendi que nem sempre se trata de voltar a abrir a porta, mas de não trancá-la de vez. Mas com ele não há concessões. Não há trégua. Não há reencontro. Naquela mesma semana, no meio de toda essa tempestade emocional, me ocorreu algo que vinha ruminando há meses, lançar um programa de bolsas culinárias para jovens de baixa renda. Garotos que estivessem em situações parecidas com a minha quando comecei. Garotos com pais ausentes, ou pior, presentes mais destrutivos. Garotos que precisassem de um primeiro emprego, uma oportunidade, uma cozinha onde não só aprendessem a cortar carne ou ferver batatas, mas a recuperar a autoestima que lhes roubaram aos gritos. Anunciei com uma pequena publicação nas redes, nada muito elaborado, só uma mensagem clara: se não teve a quem chamar de pai, aqui encontrará um chefe que não grita, ensina. Nos envie sua história. Em uma semana recebi mais de 40 e-mails. Histórias que me partiram a alma. Histórias de abandono, de fome, de pancadas, de silêncios longos. Escolhi 2 garotos para começar. Um, Samuel, de 17, que fugiu de casa depois que o padrasto tentou obrigá-lo a deixar a escola. O outro, Javier, de 19, que morava num abrigo com a irmã menor. Hoje já sabem cortar cebola sem chorar, pelo menos pela ardência, e repetem como mantra que as facas se limpam na hora e que uma cozinha sem ordem é uma cozinha sem alma. E enquanto eles aprendem, eu também. Aprendo que a vingança nem sempre se grita, nem sempre se executa com sangue quente. Às vezes se cozinha em fogo baixo, se serve em pratos limpos e se escreve em ações. Porque a forma mais efetiva de me vingar do meu pai não foi responder com o mesmo ódio. Foi me tornar exatamente tudo o que ele disse que nunca ia conseguir. E mais ainda, oferecer para outros o que ele foi incapaz de me oferecer. Um lugar. Um espaço. Uma oportunidade. Essa é minha forma de quebrar o ciclo. E ao mesmo tempo, minha forma de nunca perdoá-lo. Porque embora não o queira morto, também não o quero perto. O quero longe. Me olhando de fora. Sem poder tocar nem um pouquinho do que construí com as mãos que ele tentou quebrar. Essa é minha paz. E também, meu castigo para ele. A atualização 5. Passaram 6 meses desde a primeira vez que minha mãe se apresentou no restaurante com sua velha sacola de pano, os olhos baixos e as mãos vazias. Desde então, começou a vir com certa regularidade, quase sempre pela manhã, justamente quando abrimos, como para evitar a clientela e não se cruzar com muitas caras conhecidas. Nunca vinha pedir. Sempre ficava na porta, esperava que um dos garotos indicasse que podia entrar, e então se sentava na mesa mais afastada, a que dá para a janela lateral onde mal entra sol pela manhã. Eu mandava um café, um prato do dia, e uma pequena sacola com mantimentos que montávamos com o que sobrava ou com o que podíamos custear sem afetar a equipe. Ela não falava muito, mas às vezes, ao ir embora, deixava uma nota amassada sobre a mesa, como se quisesse me devolver um pouco do que não soube me dar quando mais precisei. Eu nunca pegava na frente dela, mas guardava numa caixa de biscoitos que tinha trancada no escritório, como prova física dessa tentativa dela de se manter à tona, de dizer obrigado sem dizer. Mas por mais controle que tentasse manter, havia dias em que a raiva voltava. Não para ela, mas para o eco constante dele. Porque embora não aparecesse, embora não tivesse mais forma legal de cruzar minha porta, sua sombra ainda rondava através dos comentários, das ligações anônimas, dos vizinhos que me perguntavam com falsa curiosidade se era verdade que ele estava tão mal, como se eu tivesse que me encarregar desse lixo humano só por compartilhar sobrenome.
Uma vez uma senhora que morava perto de onde cresci me interceptou fora do local e me disse que era uma vergonha deixá-lo na rua como um cachorro, que por mais erros que tivesse cometido, continuava sendo meu pai. Me contive como poucas vezes na vida. Disse que os cachorros, pelo menos, são leais. Que ele não era nem isso. E que quem tem o descaramento de cuspir em você quando está no chão não merece nem um cumprimento quando te vê de pé. A senhora me olhou como se tivesse insultado um santo e foi embora murmurando algo sobre ressentimento. A única coisa que me saiu foi rir. Porque se algo tenho claro é que não guardo rancor. O que tenho é memória. E a memória não se enterra com frases feitas nem com palavras doces. A memória fica. Vive em cada cicatriz, em cada silêncio, em cada coisa que não foi dita a tempo. No meio de tudo isso, o restaurante continuava crescendo. Nos indicaram para um prêmio local por impacto comunitário graças ao programa de bolsas. Os 2 primeiros garotos que tínhamos selecionado, Samuel e Javier, já estavam cozinhando como parte da equipe regular. Até criaram seu primeiro prato juntos em uns chilaquiles verdes com frango desfiado e abacate fresco, que se tornou um sucesso de fim de semana. Dei todo o crédito a eles. Coloquei os nomes deles no cardápio e pendurei suas fotos na parede junto com a frase: "E aqui não cozinham funcionários, aqui cozinham sobreviventes." Começamos a receber e-mails de outras cidades, de pessoas que queriam replicar o modelo, de cozinheiros aposentados que ofereciam seu tempo para ensinar. Era algo que nunca imaginei. E no entanto, ali estava. Real, vivo. Nascido da mesma dor que antes pensei que ia me matar. Foi por essa mesma época que decidimos fazer algo especial para o Dia dos Pais. Eu propus com um pouco de ironia, pensando que talvez não fosse uma data que devíamos tocar, mas foi Samuel quem me fez mudar de opinião. Me disse que nem todos os pais eram como o meu. Que conhecia um dos clientes regulares, um senhor que vinha com a filha todo sábado, que cortava a carne no prato dela com cuidado, que a ajudava a fazer a lição enquanto esperava a comida. Me disse que esse cara merecia uma homenagem. E tinha razão. Então organizamos um evento simples, mas significativo. Chamamos de "Obrigado por me subestimar", usando a frase que estava pendurada junto à moldura do relógio desde que abrimos o local. Mas desta vez, não era uma provocação. Era um ato de apropriação. Uma forma de ressignificar. Preparamos um cardápio especial, fizemos descontos para quem viesse com os pais, demos café americano de graça durante todo o dia, e destinamos 10% das vendas para um abrigo de jovens expulsos de casa pelas próprias famílias. Foi um dia longo, cheio de abraços, fotos, crianças correndo entre as mesas. Gente real, histórias reais. O que sempre sonhei. Mas como já estava virando costume, a paz não durou muito. Às 5 da tarde, quando o local estava cheio, recebi uma ligação de um dos garotos da segurança. Me disse que havia um homem lá fora, gritando que queria entrar, que era o pai do dono, que aquilo era tanto dele quanto meu. Pedi para me mandar a imagem da câmera e, claro, era ele. Parado na calçada, com uma camisa suada, a barba desarrumada, os olhos descontrolados. Gritava coisas sem sentido, apontava para o local, insultava os clientes. Alguns se levantaram para olhar pelas janelas. Outros saíram para pedir que se acalmasse. Um par de pais, incomodados com a cena, se posicionaram na frente dele e disseram para ir embora. Que ninguém o queria ali. Que estragar um dia como aquele era miserável. Mas ele não se calava. Dizia que o usava, que lucrava com o nome dele, que se hoje tinha algo era graças a ele. Liguei para a polícia. Não me tremeu a voz. Disse quem era, lembrei que havia uma ordem de afastamento vigente, enviei as imagens do meu telefone. Enquanto esperávamos, saía até a porta, mas sem cruzar a linha legal. Fiquei bem na entrada. Olhei para ele. E pela primeira vez, não senti raiva. Senti compaixão. Não por ele, mas pela criança que fui. Por essa criança que uma vez sonhou que seu pai o abraçasse. Disse que não tinha nada para falar com ele. Que aquela ordem não era um papel frio. Era um escudo. Era minha forma de dizer que já não me pertencia. Ele gritou que eu era um monstro. Que não tinha coração. Que era um ingrato de merda. E eu, sem me alterar, respondi que meu coração batia no ritmo daquele relógio que me deu para zombar. Que toda vez que ouço seu tic-tac me lembro que não preciso dele. Que graças ao seu desprezo, hoje tenho claro que não quero me parecer com ele nem na forma de caminhar. A viatura chegou 10 minutos depois. Pediram o nome dele. Confirmaram a ordem. O algemaram com calma, sem escândalo. Enquanto o colocavam no carro, ele me olhava com os olhos cheios de ódio, como se fosse eu quem o tivesse destruído. E talvez sim. Mas não com pancadas. O destruí com sucesso. Com ordem. Com firmeza. Com um não dito na hora certa. Voltei ao restaurante sem dizer palavra.
As pessoas me olhavam com respeito, mas não me disseram nada. Voltei para a cozinha e me pus a preparar os últimos pratos do dia. Quando o evento terminou e o último cliente foi embora, fiquei sozinho, limpando o aço das mesas como sempre faço para fechar. Olhei para o relógio. Aquele maldito relógio de plástico de 19,99. Estava ali, como sempre, pendurado, imutável. Mas pela primeira vez, não o vi como uma zombaria. O vi como uma lápide. Uma lápide simbólica de tudo que deixei para trás. Porque naquele dia, enquanto ele ia algemado, terminei de entender que não precisava dele para nada. Nem para fechar feridas. Nem para me validar. Nem mesmo para odiá-lo. A única coisa que precisava era daquele espaço. Daquele restaurante. Daquela comunidade. E o poder absoluto de continuar dizendo não para ele. Mesmo que sangrasse por dentro. Mesmo que às vezes tremesse a alma. Porque alguns fantasmas só se derrotam com a porta fechada. E eu, naquele dia, a fechei com tranca dupla. E continuei cozinhando. Porque o meu não é o escândalo. O meu é resistir. E servir. Aos meus. Não aos que compartilham meu sangue. Mas aos que me devolvem a vida. Dia a dia. Prato a prato. Com o relógio de fundo, como única testemunha. A atualização final. Já passaram quase 2 anos desde a primeira vez que vi sua sombra se esgueirar na entrada do meu restaurante. Fingindo que o que tínhamos era uma história de redenção pendente, não uma lista infinita de humilhações acumuladas, anos de silêncios obrigatórios, e uma ferida aberta que ele nunca teve coragem de olhar de frente. 2 anos desde que esse homem, meu pai só no sentido biológico, nunca no emocional, tentou se meter na minha vida com a mesma arrogância com que uma vez me expulsou de casa com um relógio de plástico barato na mão e uma sentença de fracasso nos lábios. Desde então, muita coisa mudou. Eu mudei. O restaurante mudou. E embora às vezes seu fantasma ainda se asome pelas frestas do passado, já não tem poder. Já não tem acesso. Já não tem espaço. Hoje em dia, minha vida gira em torno de outras coisas. Abrimos uma segunda unidade do restaurante num bairro mais central, com menos pretensões, mas igualmente autêntico. Samuel agora é chefe de cozinha nessa nova filial, e Javier está encarregado da linha quente. Ambos já têm seus próprios protegidos dentro do programa de bolsas. Já não sou o único ensinando, já não sou o único sustentando. O programa cresceu tanto que assinamos uma parceria com uma organização local que cuida de jovens em risco de rua. Todo mês recebemos inscrições. Nem todas as histórias terminam bem, mas algumas bastam para acreditar que vale a pena continuar. Há algo poderoso em ver um garoto que chegou tremendo com uma faca na mão e que hoje dá instruções para outros com a segurança de quem soube se reconstruir do nada. Às vezes me pergunto se eu teria tido essa mesma força se não tivesse carregado tanta raiva comigo. Não sei. O que sei é que aprendi a direcionar essa raiva. A convertê-la em estrutura. Em sistema. Em oportunidade para outros. Minha mãe continua vindo de vez em quando, embora já não carregue a mesma culpa nos olhos. Vem mais inteira. Às vezes traz algo cozinhado por ela, como se quisesse recuperar, pouco a pouco, o que nunca soube me dar antes. Não falamos muito, mas quando falamos, é com respeito. Às vezes fica até depois do fechamento, me ajuda a limpar mesas, pergunta pelos garotos do programa. Nunca menciona ele. E eu também não. Acho que chegamos a um pacto tácito, ela me dá o que pode agora, e eu a deixo estar sem pedir explicações sobre o passado. Não sei se isso é perdão. Mas é o mais próximo de uma trégua que posso oferecer. Há pouco recebi uma carta. Não uma ação judicial, não uma ameaça, não um e-mail de advogados. Uma carta escrita à mão, numa folha mal dobrada. Dizia que estava doente, que não lhe restava muito, que pensava em mim todas as noites, que sentia que tinha arruinado tudo, mas que mesmo assim acreditava que tinha direito de me ver uma última vez. Não dizia nem uma vez a palavra perdão. Não havia nenhum pingo de verdadeira humildade no tom. Era a carta de um homem derrotado, mas não arrependido. De alguém que não entendia que há erros que não se consertam com uma visita nem com uma confissão final. Fiquei olhando para ela por vários minutos. Pensei em responder. Pensei em ir, até, em dar aquele último momento que tanto parecia precisar. Mas então me vi no espelho do banheiro do restaurante, com o uniforme sujo, com as mãos marcadas pelo trabalho, com as rugas novas que me deixou o esforço diário, e entendi que não precisava de mais fechamentos. Que eu já tinha terminado aquela história há muito tempo. Que a carta era só sua forma de tentar se meter pela fresta. De me fazer tremer alguma coisa. Mas não tremeu nada. Então não respondi. Rasguei em pedaços e joguei no lixo. Não como ato de ódio, mas como declaração de independência. Já não tenho nada para dizer a ele. Nada para explicar.
Nada para entregar. Já não me dói a voz dele. Já não me paralisa sua sombra. Já não me arde sua indiferença. Porque a vingança mais profunda, mais real, mais devastadora, não é a que se grita nem a que se lança com ódio. É a que se executa com vida plena. Com sucesso legítimo. Com limites inquebráveis. E isso foi o que fiz. Tirei dele todo acesso a mim. Tirei o poder. E não para castigar, mas para proteger. Hoje, aquele relógio continua pendurado no mesmo lugar. Com a mesma moldura, com a mesma nota. Já o limpamos tantas vezes que brilha mais que o aço da cozinha. Alguns clientes novos nos perguntam sobre a história. Nem sempre conto completa. Às vezes só digo que é um símbolo. Que representa o momento exato em que alguém quis me apagar e acabou me empurrando direto para minha própria liberdade. Às vezes a história completa conto para os garotos novos, quando estão passando por momentos duros. Conto sem enfeites. Explico que não é preciso ter alguém que te empurre se você já aprendeu a caminhar sozinho. Que nem todos os pais são exemplos. Que há gente que vem ao mundo para te ensinar o que não deve permitir jamais. E que está tudo bem dizer basta. Está tudo bem não perdoar. Está tudo bem escolher quem deixar entrar e quem deixar, para sempre, do lado de fora. O restaurante já não é só um negócio. É um refúgio. Uma declaração. Uma barricada. Cada prato que sai dessa cozinha, cada tortilha quente, cada porção de arroz com feijão, cada pimenta bem picada, carrega dentro uma pequena vitória. Uma mostra de que se pode construir a partir do lixo, a partir da rejeição, a partir da zombaria. Que se pode converter um ato cruel no motor mais potente. Que se pode sobreviver ao abandono, ao menosprezo, às palavras que buscam ferir em vez de impulsionar. E que uma vez que você aprende isso, ninguém pode tirar de você. E se algum dia ele morrer, e isso vai acontecer, como acontece com todos, não me verão no funeral dele. Não por rancor. Mas porque meu luto vivia aos 22 anos, num motel barato, com um relógio de plástico nas mãos e uma certeza que me atravessou a alma, e ele já não fazia parte da minha história. Desde então, o resto foi só a confirmação dessa verdade. O enterrei em vida, sim. Mas não para me vingar. Fiz para poder viver. E isso, justamente isso, foi minha melhor vingança. Viver. Bem. Firme. Sem pedir permissão para ninguém. Com a testa erguida, o avental posto, e o coração intacto. Sem medo. Sem dívida. Sem culpa. Só com memória. A suficiente para nunca repetir o exemplo dele. E para que nenhum outro garoto que cruze as portas da minha cozinha tenha que carregar o mesmo peso. Porque eu já carreguei. E deixei para trás. Bem ao lado de um relógio barato que, sem querer, me marcou a hora exata em que comecei a ser livre.